Olá, começa agora mais uma edição do Expressão Nacional, que vai tratar de um assunto que interessa a todo mundo, eleitor ou não eleitor, a lei da ficha limpa, que surgiu de um projeto de lei de iniciativa popular e que visa exatamente impedir que candidatos em dívida com a justiça ou que já tenham sofrido algum tipo de condenação possam concorrer e eventualmente ser eleitos para algum cargo eletivo. No caso agora, para prefeito, vice-prefeito ou vereador. Mas um dado preocupa e preocupa muito. Milhares de casos de inelegibilidade vão ficar sem decisão da Justiça Eleitoral, mesmo depois do primeiro turno. E muitos vão ficar sem definição, mesmo depois do segundo turno das eleições. Quer dizer, candidatos fichas sujas vão concorrer, vão receber votos, podem até se eleger e o processo deles ainda vai estar sendo examinado pela Justiça Eleitoral. Esse é apenas um aspecto da questão. Existem vários outros, como, por exemplo, como fica o dinheiro das doações aos candidatos que forem barrados pela lei da ficha limpa. O doador tem como receber de volta? Tudo isso nós vamos discutir com os convidados do programa de hoje. São eles: a advogada eleitoral Jaqueline Alba de Domênico, o deputado Gonzaga Patriota do PSB de Pernambuco, o conselheiro da ONG Transparência Brasil, Augusto de Miranda, e o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Walter Costa Porto. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos convidados pela gentileza de participarem com a gente desse programa. Eu queria colocar uma primeira questão para a primeira rodada. Vamos admitir que um candidato esteja sendo processado, né, pela lei da ficha limpa. Mas ele tem um ótimo advogado. Será que ele consegue, se for eleito, tomar posse? Queria começar pelo doutor Miranda. Certamente que sim, porque, primeiro, o direito inenarrável da defesa, né, de todo mundo que está discutindo alguma coisa ligada à justiça, que vai permitir com que ele exerça até a última instância o direito a recurso, né? E, consequentemente, o processo eleitoral já terá se encerrado, possivelmente o processo de nomeação também terá se superado, como a história já demonstrou no nosso país, diversos candidatos com impugnação em discussão, ou seja, sub júdice, não só foram eleitos, tomaram posse e praticamente exerceram o seu mandato, se não completamente, praticamente completamente. Esse ano mesmo tivemos alguns municípios que tiveram que fazer eleição suplementar para praticamente mandatos tampão de 90, 60 dias, né? Por conta justamente desse anacronismo do tempo de análise processual que a Justiça Eleitoral possui no Brasil. Doutora Jaqueline, como advogada eleitoral, como é que a senhora vê essa situação? Tem muitas teses sendo colocadas. A lei é uma lei nova. Então, acredito que esse ano seja o ano de construir as teses, seja o ano de ver o posicionamento efetivo do judiciário em temas específicos. A lei foi declarada constitucional, mas dentro da lei nós temos vários pontos a abordar. E eu acredito sim que uma boa tese, por vezes, vai levar com mais segurança a tese e conseguir um êxito. Deputado Gonzaga Patriota, o senhor que foi um dos entusiastas da votação e da aprovação aqui da lei da ficha limpa, como é que vê essa possibilidade de alguém, um ficha suja, terminar sendo eleito e tomar posse? Olha, o direito que tem cada um, a gente lamenta que esta lei tenha chegado tarde, que a ficha limpa seja para candidatos a cargos eletivos, ela tem que estar em todos os setores. O Brasil cresceu, se desenvolveu e, lamentavelmente, a gente ainda vai ter, Marcelo, um período longo para que as coisas se normalizem no país. A gente está vivenciando essas eleições e, lamentavelmente, existem ainda muitos candidatos, sabendo que tem ficha suja, que se candidatam e vão protelando em todos os graus de recursos para que esta sua eleição, o resultado lhe dê o direito de tomar posse depois. Mas eu acredito que nos julgamentos essas pessoas que têm essa ficha suja, que estão enquadradas na legislação, elas não consigam êxito nos julgamentos finais.
Dr. Walter Costa Porto, que teve assento durante muito tempo lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor vê essa situação? Eu só queria lembrar que certos condenados podem ter as suas alegações acolhidas pela Justiça Eleitoral. Um dos exemplos, as Cortes de Contas. Julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado. Porque antes da lei da ficha limpa, era a Lei Complementar 64, falava em irregularidade insanável, que não se dizia bem o que era, teria que ser resolvida pela Justiça. Agora diz, irregularidade insanável que constitua ato doloso de improbidade administrativa. A Justiça que vai dizer isso. Pode muito bem, então, o Tribunal Eleitoral julgar que não se constitua ato doloso. A pessoa, então, evidentemente recorre, apresenta as suas razões e elas podem ser acolhidas. Há muitos exemplos desses. Então, é a palavra final, que demora, segundo você está dizendo, mas é preciso dizer que a Justiça Eleitoral é a mais célere. É uma pressa enorme. Agora, são recursos demais. Quando eu estava, eu me lembro de uma eleição que ficamos 3 horas da manhã, 2 da manhã, e passava assim, súmula 1, súmula 2, súmula 3, ninguém lia direito o que estava sendo julgado. É um volume enorme. Vamos tratar dessa questão do volume gigantesco. A doutora Jaqueline falará mais sobre isso, porque ela está, eu creio, na prática, e eu já me afastei disso há muito tempo. Agora eu queria ouvir a Transparência Brasil. Isso não chega a decepcionar um pouco esse eleitor, principalmente esse subscritor desse 1 milhão de assinaturas do projeto de lei da ficha limpa, esse que apostou tanto na eleição limpa? Há personagens bem emblemáticos que não estão participando desse pleito, no nível municipal, regional às vezes, né? Talvez na próxima eleição de 2014 isso ficará mais evidente, quando determinados nomes muito conhecidos em determinadas regiões do Brasil e do Estado não estarão constando ali da ficha, da cédula eleitoral, né? Seja para governador, deputado, senador, enfim, ou mesmo presidente. Isso demonstra para o eleitor que não há uma bala de prata, não há uma solução mágica constituída numa única lei, mesmo sendo de iniciativa popular. O que acontece no caso eleitoral demonstra a preocupação que o movimento social que criou a ficha limpa por várias entidades e parcelas significativas da população, de que o processo eleitoral brasileiro precisa ser aprimorado em muita coisa ainda. Não basta somente a ficha limpa para resolver. Ela é um grande passo, principalmente por ser um sinal para a classe política do que a população e a sociedade brasileira quer dos seus eleitos, vamos dizer assim. Mas precisamos questionar qual a responsabilidade dos partidos políticos que acolhem candidaturas evidentemente passíveis de questionamento judicial, tanto partidos quanto coligações, né? Por que a razão do volume tão grande de candidaturas postulantes a vereadores, por exemplo? A legislação permite um volume certamente excessivo de candidaturas a vereador para cada cargo em disputa, né? E a questão do financiamento de campanha. Isso é um assunto recorrente aqui nessa casa, já houve muitas idas e vindas, não se aprovou nada relacionado a isso, mas tem que se dar atenção ao dado. Só esse tema eu acho que daria pelo menos uns 3 programas desses, ainda seria pouco. Exatamente. A própria Transparência Brasil, ela criou uma sistemática buscando dados do Tribunal Superior Eleitoral sobre o volume de doações de campanha registradas oficialmente. Em 2008, nas últimas eleições municipais, esse volume nacional gerava em torno de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Em 2010, eleições majoritárias para presidente, governadores, esse volume já pulou para 3 bilhões e 700 milhões de reais. Nós não temos ainda e nem estimativas próximas de quanto de recursos estão sendo movimentados na campanha esse ano, né? Até porque, consultando a prestação de contas parcial do TSE antes de vir para cá, você vê que os dados atualizados são de julho, né? Ainda tem 2 meses no mínimo de defasagem, né? Então, até para o monitoramento do eleitor sobre o volume aplicado em campanhas às vésperas das eleições, ainda temos muita coisa a aprofundar ainda nessa questão. Normalmente as doações acontecem mais pertinho do pleito, né? Exatamente. Eu queria ouvir o deputado Gonzaga Patriota a partir de uma menção feita pelo Dr. Augusto Miranda,
Sobre os projetos em tramitação aqui para aperfeiçoar a lei da ficha limpa ou a legislação eleitoral como um todo, deputado, o senhor tem notícia de como é que está esse esforço no sentido de se melhorar a legislação? Olha, há 30 anos no parlamento, fui constituinte, discutimos isso, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte. De lá para cá, muitos projetos também surgiram, se discute para chegar à eleição. Às vezes se votam as coisas aqui às pressas. A lei da ficha limpa, como é uma iniciativa popular, a sociedade esteve presente, forçou que a gente votasse. E, lamentavelmente, a gente, nestas eleições, a gente ainda tem problemas de... Não, porque isso aqui aconteceu depois, não tem um ano ainda, não preenche as exigências constitucionais. Mas eu acredito que não apenas esta lei, mas que a gente possa aproveitar muitos projetos que estão aí, aprimorar. Por outro lado, é o problema do Poder Judiciário. A gente sabe que o Poder Judiciário, e aqui estou com o meu conterrâneo, o Dr. Walter Costa Porto, e fez um trabalho extraordinário aqui no Tribunal Superior Eleitoral, mas um juiz olha de um jeito, outro olha do outro, e os processos vão se acumulando e as eleições se aproximando. Alguém tem a eleição impugnada, mas continua brigando. Aí o eleitor fica na dúvida, e eu não sei se eu vou perder meu voto, e se eu votar e ele for eleito e lá na frente ele sai. Quer dizer, tem essas coisas, mas eu acho que são debates como este aqui, eu quero parabenizar a TV Câmara por isso, que vão aprimorar isto e muitos outros projetos que estão aí em tramitação, com certeza vão aprimorar a própria lei que já existe, e se Deus quiser, daqui uns dias a gente não vai ter mais esse país pobre ainda no sistema de eleições, em todos os sentidos, a nível majoritário e proporcional. Eu queria lembrar ao telespectador que nós também estamos pela Rádio Câmara. Eu queria saber da doutora Jaqueline agora, aproveitando a deixa do deputado, quer dizer, essa legislação atual é satisfatória? Porque muita gente reclama, mas é um cipual de leis. A gente às vezes se perde. Eu imagino, por exemplo, o trabalho que uma advogada como a senhora deve ter na hora de mesmo preparar um recurso, preparar a defesa de um cliente. Hoje nós temos muitas leis na legislação, né, em vigência. Contudo, eu acredito que há um aperfeiçoamento da sociedade. Eu acredito que também está ocorrendo um aperfeiçoamento dessas leis, da legislação. Há muito para evoluir na lei da ficha limpa. Tem municípios querendo incluir na lei orgânica, está sendo uma expansão maior, requisito para cargos de confiança, cargos em comissão. Há sim evolução. É curioso isso, né, da expansão da ideia iniciada, deflagrada pela lei da ficha limpa, que agora praticamente todo mundo está querendo. A própria expressão ficha limpa, né, ela ganhou o povão, todo mundo fala. Interrompendo um pouco a doutora Jaqueline, mas muito importante isso. Você vê, ela foi feita neste sentido, mas o próprio município... Eu só vou contratar assessor, cargos de ficha limpa. Isso vai se estendendo, quer dizer... Isso é muito importante. Desculpe interromper, mas muito importante. Eu acredito que há uma necessidade, há uma demanda hoje da sociedade. Nós somos uma nação relativamente nova. Nós temos 500 anos de história. Nós estamos construindo ainda as nossas leis, a nossa sociedade. Nós viemos de uma colônia de exploração, então isso era da colônia, da cultura. Hoje, os cidadãos já não aceitam mais isso. O eleitor, ele tem uma visão mais... Ele busca a democracia, ele busca que o seu governante governe para o povo, em favor da sociedade. Então, eu acredito que essas leis estão sendo aperfeiçoadas, o eleitor está sendo aperfeiçoado e os candidatos terão que ser aperfeiçoados e estão. Eu acredito que nós temos muito bons candidatos, nós temos muito bons representantes e essa lei só vem para que isso seja ainda mais filtrado, ainda mais selecionado. Doutor Walter Costa Porto, do TSE. Eu vou discordar um pouco da doutora Jaqueline, que é otimista, e eu não sou. O que eu mais desejava é que não se necessitasse de uma lei como essa. Bastava que o eleitor julgasse com cuidado e rigor, olhando primeiramente o passado do candidato, a vida pregressa. É muito fácil hoje. Quer na vida pública, quer na vida privada, esses meios de comunicação dão um retrato daquele que se candidata. Segundo, que entendesse o modelo proporcional brasileiro, que não se entende. Veja bem,
em todo o mundo, vamos eleger domingo pelo sistema majoritário o prefeito e vamos eleger os vereadores pelo sistema proporcional. O Brasil, desde 1935, tem essa peculiaridade de votar, não ao contrário dos outros países, a Europa inteira, que vota no sistema proporcional com uma lista expressa. Aqui no Brasil, a escolha é uninominal a partir da lista oferecida pelos partidos políticos. Nenhum eleitor vê a lista que o partido apresenta. Começa por aí, já que o voto é aleatório. A lista brasileira se fecha, eu digo sempre, se completa ao final da eleição. Os mais votados sobem, os menos votados descem. Aquele que tem votos demais, que passa do quociente eleitoral, elege outros. Eu lembro sempre esse exemplo, que era do passado do Enéas, e agora foi do Tiririca. Elegeu 5. No meio vem um que a justiça está considerando indesejável. Aí eu pergunto, esse milhão que assinou essa iniciativa popular, votava certo? Precisava da lei? É só escolher bem. Isso aqui, eu sou pessimista. Nós já votamos há 500 anos, Jaqueline. É tempo demais. Já que o senhor falou em 500 anos, a primeira questão que chega aqui de um telespectador diz o seguinte: a Gilberto Lima dos Santos, ele é de Retirolândia, no estado da Bahia, ele pergunta o seguinte: por que os candidatos que têm a ficha suja não ficam inelegíveis por 500 anos? A minha tese é que quem deveria dizer que era inelegível é o eleitor. Ele votasse melhor. É evidente que não pode votar mal da maneira como votam hoje. E tem uma outra questão, que aí eu queria falar para a dona Jaqueline, que é advogada eleitoral. Essa vem daqui mesmo de Brasília, aqui do Jardim Botânico. O Wagner Modeste Silveira diz o seguinte: se um candidato está sendo processado em primeira instância e não houve decisão do colegiado e mesmo assim foi eleito, ele perde o mandato? Os candidatos, há uma discussão, mas em princípio ela vai alcançar esse candidato. Porque ele não estava durante o mandato, depende aí também o caso dele, vai ser antes da diplomação? É isso que nós estamos abrindo, que tem várias discussões que, na verdade, são levadas ao tribunal agora, né? Mas nós sustentamos a tese que os votos deveriam sim ser anulados e que o tribunal deveria se posicionar nesse sentido. Até porque, aí puxando o que o ministro falou, para não acontecer esses puxadores de voto. Ele está na iminência de ser condenado de segunda instância, mas ele se arrisca, né? Porque ainda que ele venha perder o cargo, ele puxou muitos votos. Vai que dá certo. Vai que dá certo. Então, eu acredito que esse é o ano que nós verdadeiramente saberemos como se posicionará, mas eu acredito que serão barrados, sim. O Rildo Alves de Oliveira, de Desterro, na Paraíba, manda uma pergunta aqui. Manda um comentário, na realidade não é uma pergunta, é um comentário interessante. Ele diz: a lei da ficha limpa veio para moralizar a política do nosso país, que era motivo de gozação para os políticos corruptos e em todas as repartições da primeira e segunda instância. A lei da ficha limpa faz com que o cidadão acredite mais no poder judiciário, que sempre deixava a desejar. O senhor acha que esse cidadão, esse telespectador, esse ouvinte da TV Câmara e da Rádio Câmara, o Rildo Alves de Oliveira, tem razão? Sim, Rildo. Eu acho que a lei da ficha limpa, a lei de captação de sufrágio regular, que também é fruto de iniciativa popular, que é a famosa compra de votos, também veio por iniciativa popular, já que o legislativo brasileiro não tem sido sensível a essas questões importantes de qualificação do processo eleitoral brasileiro, né? Então, foi graças à articulação da sociedade brasileira nos seus níveis mais organizados, né, que conseguiu essa mobilização visando o alcance desse propósito, né? Só cumpre ressaltar duas coisas em relação ao comentário anterior do telespectador ou do ouvinte, que a lei da ficha limpa prevê, sim, casos em que não há concessão de registro de candidatura, ou seja, é perpétuo, né? 500 anos não, é para sempre, dependendo de certas condenações. Pode ser o Matusalém que for. Que o determinado candidato pretenso possua, né? Condenações com determinados crimes já transitados em julgados ou julgados em determinada instância. Marcelo, se você me permite, o doutor Arthur falou uma coisa aí
problema da compra de votos. Então, se comprava voto, como a gente viu aí, com o dinheiro, passando o dinheiro. Então, agora, obviamente que com todo respeito às redes sociais, aparecem em várias cidades aí, principalmente cidades menores do interior, os blogs, que não são de pessoas formadas na comunicação, de pessoas decentes, que são criados em época de eleição para fazer a intermediação de votos, de compra de votos. Então, esse blog, claramente, ele se... Como é que funciona, deputado? Por exemplo, cria-se um blog aí, laranja, banana, qualquer nome de um blog desse. Mas como é que ele faz essa captação de dinheiro? Esse blog vai defender um determinado candidato e faz a aproximação, e aí ele faz o movimento e as pessoas recebem o dinheiro através desse meio de comunicação, que não é um meio de comunicação decente, mas é uma maneira. E tem muitos outros, né? Outras maneiras de fazer essa compra de votos, ela continua, a gente tem que endurecer mesmo para que isso acabe. A legislação brasileira, só fazendo um gancho nessa fala do deputado patriota, ainda é muito simplória no trato com pessoa jurídica, seja na empresa que corrompe um servidor público, né? Seja no partido que acolhe ou que tenha visão turva, olhos, né? Essa vista grossa contra candidatos ou dirigentes que façam uso desse tipo de prática, de comprar voto, de fazer promessas de vantagens diretas ao eleitor com o objetivo de trazer captação de votos para suas candidaturas. Enquanto isso perdurar, nós teremos esse quadro. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos apresentar alguns números que mostram as dificuldades da Justiça Eleitoral para julgar os milhares de recursos que chegam diariamente em todas as instâncias. Só aqui no TSE, aqui em Brasília, já chegaram mais de 5 mil. Muitos deles vão ficar sem definição até mesmo depois do segundo turno da eleição.